Olha, tem uma palavrinha de apenas 3 letras que tem o poder de testar a paciência de qualquer pai ou mãe. Hoje, a gente vai desvendar o surpreendente poder do não na criação dos filhos. Então, bora mergulhar fundo para entender por que é que esta pequena palavra tem um poder tão grande. O poder de gerar crises, choros e, convenhamos, de testar a nossa paciência até o limite. A verdade é que toda criança vai ouvir um não. E a reação, seja choro, grito ou uma daquelas birras de se jogar no chão, faz parte do jogo. Não é um sinal de que algo vai mal, mas sim de que a criança está, na verdade, aprendendo a lidar com o mundo. E é aqui que está a virada de chave que pode mudar tudo. O problema não é o comportamento em si, mas a emoção que está por trás dele. O nosso foco não deveria ser no que a criança está fazendo, mas no porquê, o que ela está sentindo por dentro. Para a gente entender isso, é preciso olhar para a biologia da birra. Quando uma criança ouve não, o corpo dela dispara uma resposta emocional muito antes que a parte racional do cérebro consiga processar o que está acontecendo. É por instinto, uma reação quase que automática. E o nome disso é frustração. É aquela sensação de perda imediata quando uma expectativa é cortada pela raiz. Pensa só, você está quase conseguindo algo que quer muito e, de repente, pá, a porta se fecha na sua cara. É exatamente essa intensidade que a criança sente. E aí, como é que a gente como adulto geralmente reage a isso? Infelizmente, a resposta mais comum é transformar o não numa verdadeira batalha de poder, o que, claro, só joga mais lenha na fogueira da frustração. E aqui a gente vê os erros clássicos, né? Gritar e ameaçar só vai gerar mais briga. Tentar dar longas explicações no meio da crise, o cérebro da criança simplesmente desliga para a lógica e aí só confunde mais. E castigos exagerados. Isso não ensina maturidade, só gera medo e insegurança. Então, qual é a saída? É entender este ponto crucial. Limite não é força, é estrutura. Pensa assim, não é um muro para aprender. É como se fossem as paredes de uma casa, sabe? Elas dão segurança, proteção, o lugar previsível para poder crescer em paz. Ok, então vamos para a prática. Como é que a gente constrói essa estrutura no dia a dia? Tem 3 regrinhas de ouro para um não funcionar de verdade. Ser claro, ser coerente e validar o sentimento. A primeira regra é clareza e simplicidade. No meio daquela tempestade emocional, o cérebro da criança está, digamos, offline para a lógica. Justificativas longas não funcionam. Não, isso não pode, é tudo que precisa ser dito naquele momento. A conversa mais longa, a explicação, isso tudo fica para depois, quando a poeira baixar. Segunda regrinha, coerência. Pensa bem, se hoje uma coisa não pode, mas amanhã, sei lá, por cansaço a gente cede e deixa, isso cria uma confusão enorme na cabeça da criança. Ela fica pensando, mas qual é a regra de verdade? Essa incerteza só gera mais resistência, porque ela só está tentando entender qual é a regra do jogo. E aí a gente chega na terceira regra, que talvez seja a mais poderosa de todas. É sobre validar o que a criança está sentindo, mas sem abrir mão do limite. É a combinação perfeita entre empatia e estrutura. E como é que isso soa na prática? É dizer algo do tipo, eu entendo que você queria muito isso, ou eu sei que você ficou bem chateado com isso. Reconhecer o sentimento não quer dizer ceder ao pedido. Pelo contrário, isso mostra para a criança que os sentimentos dela são importantes e respeitados, mesmo que o limite continue ali, firme. Isso, gente, desarma a briga. Quando a gente faz isso, a gente está ensinando 2 lições que são, assim, para a vida toda. A primeira é, sentir frustração é normal, tá tudo bem ficar chateado. E a segunda, nem tudo o que a gente quer na vida a gente vai conseguir. E isso, no fim das contas, é a base para se tornar um adulto emocionalmente saudável. Agora, tem um ponto de atenção aqui. Uma armadilha que, nossa, é muito fácil cair. Ceder por cansaço, sabe? Dizer não e depois, por causa do choro, voltar atrás. Isso ensina uma lição bem perigosa. A criança aprende uma coisa simples. Se eu insistir bastante, eu consigo. Só que, num nível mais profundo, ela aprende que os limites não são de verdade, não são seguros. E isso cria uma criança insegura que precisa ficar o tempo todo testando, forçando, para ver onde a barreira realmente está. Por isso é tão importante a gente lembrar sempre disso. Um não que é dito com firmeza e com afeto não afasta, ele protege. É um ato de cuidado que constrói aquelas paredes seguras para a criança poder explorar o mundo. Não é sobre rejeitar, é sobre proteger. E o resultado disso tudo a longo prazo? Puxa, é incrível.
Limites firmes, mas aplicados com calma, constroem segurança, previsibilidade e confiança. Tudo isso ajuda a organizar o mundo interno da criança e o resultado é menos ansiedade. Simples assim. Porque no fim das contas, o que está em jogo aqui é muito maior do que aquela birra no supermercado, sabe? Ao ensinar uma criança a lidar com um não hoje, a gente está dando as ferramentas para que essa pessoa lá na frente, como adulta, consiga lidar com os nãos da vida sem desmoronar. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Cada não que dizemos não é só uma resposta para o agora, é uma pecinha na construção do adulto de amanhã. Então, a pergunta que fica é: que tipo de futuro a gente está construindo a cada não que dizemos hoje?